Olá, começando mais uma entrevista do Fluxo, dessa vez não no nosso estúdio, mas no vizinho de cima, a Balsa, a casa de festas, aqui do nosso edifício Farol, onde nós habitamos no centro de São Paulo, Vale do Anhangabaú, então não reparem o som de ônibus, buzinas e transeuntes. Para entrevistar dessa vez o excelentíssimo deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, agora ele que é jornalista, professor, escritor, a gente vai falar sobre isso também, amigo também, não vamos fingir que não somos amigos, objetividade, não vamos fingir uma frieza na nossa relação. Aliás, até é bom falar isso, eu fiz um papo contigo muito antes de você ser político para a revista Trip, que ano foi aquilo? Foi 2000? Acho que 2006. 2006. E o Jean também é bom falar isso. A gente tem o prazer dele ter sido o nosso primeiro entrevistado ao vivo no Fluxo. A transmissão inaugural foi quando o Jean apresentou o seu projeto de lei para legalizar a maconha no Brasil. E eu queria começar o papo hoje, Jean, falando contigo sobre exatamente a diferença. Assim, você está no seu segundo mandato parlamentar. E para quem é eleitor, quem está observando a política atentamente, mas de fora dela, dá para sentir muita diferença entre o ambiente na Câmara que havia antes dessa nova legislatura. Queria que você começasse comparando como é ser deputado antes de 2015 e como é ser deputado em 2015. Eu posso dizer que ser deputado hoje, nessa 55ª legislatura, é pior para mim, claro, para o tipo de mandato que eu toco, para o tipo de política que eu represento, é pior do que na 54ª legislatura, que foi a legislatura do meu primeiro mandato. Para nós, o que pertencemos a um campo progressista, que queremos trazer pessoas para a comunidade de direitos ou estender os limites da comunidade de direitos, essa legislatura ela é muito difícil. Eu esperava que as jornadas de junho de 2013, quer dizer, não eu especificamente, mas o meu partido e muita gente no campo progressista esperava que as jornadas de junho de 2013 resultassem num congresso mais progressista, né, mais humanista. Afinal de contas, as pessoas tomaram as ruas para pedir transparência, para reclamar da corrupção, para pedir mais recursos para a saúde, para a educação. Então, nós acreditávamos que isso poderia resultar, volto a dizer, nós que eu estou me incluindo como partido, porque eu, particularmente, Jean Willis, tinha uma leitura mais cética daqueles movimentos de junho de 2013. De que forma cética? Houve um momento que muita gente dentro do partido dizia que o legado estava em disputa. Né? Num primeiro momento eu até concordei, sim, o legado está em disputa, afinal de contas a origem das jornadas de junho de 2013, a origem se deu nos movimentos mais à esquerda, progressistas, foi o movimento Passe Livre aqui em São Paulo, o movimento por redução de tarifas no Rio Grande do Sul, Fora Cabral no Rio de Janeiro e o movimento Fora Feliciano, que foi tocado pelos coletivos LGBTs. Então a origem das jornadas de junho era uma origem progressista, mais à esquerda. Só que houve um momento que as ruas foram tomadas quando os meios de comunicação de massa hegemônicos, a chamada grande mídia, quando esses meios se apropriaram do movimento, quando viram no movimento uma maneira de desestabilizar o governo, um potencial e a mídia começou a fazer coberturas com vocação, porque essa é a verdade, houve um momento que a cobertura era uma cobertura com vocação, as pessoas eram chamadas às ruas. Eu mudei minha avaliação e eu pressenti ali que o resultado nas eleições de 2014 não seria o que a gente esperava, né? E a gente está vendo isso nessa legislatura. E manifesto claramente agora. Manifesto, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, o DIAP já tinha apontado isso, não sou só eu que estou dizendo, o DIAP apontou isso com base nas opiniões que os deputados têm sobre certos temas, com base na filiação desses deputados, na história de vida deles, na história política deles. O DIAP pôde dizer que esse é o Congresso Nacional mais conservador desde 64. Do ponto de vista pessoal, eu noto isso lá, na relação com aquelas pessoas, sabe, Bruno? Eu posso dizer que eu estou mais... Muita gente tem dito que eu estou mais sombrio, que minhas
manifestações públicas acerca do Congresso traz um certo tom de desesperança e talvez traga mesmo, porque o debate em torno da redução da maioridade penal deu um pouco o tom do que a gente teve que enfrentar e deu o tom de como é esse Congresso Nacional. Nós fomos derrotados no voto, eles têm maioria e a gente não conseguiu estabelecer um diálogo civilizado, que é o que se espera de um parlamento. Mas vem cá, mais do que o conservadorismo, a impressão que me dá é que houve uma ruptura da relação política mínima. Quer dizer, não me parece só que é uma agenda reacionária. Me parece que o jogo republicano parou de ser jogado de maneira... De certa forma, tem uma questão de fundo mais ampla. Assim. Eu acho que tem uma cultura política se transformando por conta da emergência das novas tecnologias da comunicação e da informação, que impactou mesmo as relações sociais, impactou as subjetividades. As consciências estão impactadas por essas novas tecnologias e isso está transformando a cultura política e há um sistema político que quer se manter blindado e que se materializa e se configura a partir da força da grana. Isso vai mudar, porque agora com o fim do financiamento empresarial de campanha, isso vai mudar. Mas esse Congresso ainda foi eleito segundo essas regras. Então há um descompasso entre uma cultura política em transformação e um sistema velho, blindado, que opera dessa maneira. Esse sistema, agora, né, nessa legislatura, ele decidiu romper com isso que você chama, que é pacto republicano. Né? Ele decidiu deliberadamente. E a gente teve o azar de ir para o Congresso Nacional pessoas que não têm o repertório mínimo. Eu não estou falando de educação formal. Eu não estou exigindo que as pessoas tenham nível de educação formal, diploma. Não, mas é um repertório mínimo para você estabelecer um diálogo. Uma compreensão mínima da função da política. O que é a política, né? A política é uma prática humana para mediar conflitos. E para mediar conflitos você tem que ouvir o outro. E o que tem acontecido lá é que não se ouve, se impõe. E se impõe preconceito, se impõe senso comum. Política deveria ser discernimento. E as pessoas têm aberto mão do discernimento para afirmar senso comum. Então, e eu vou te dizer, vamos materializar isso concretamente. Nas concepções que essas pessoas têm dos pobres como uma ameaça, na solução enganosa da redução da maioridade penal para solucionar a questão da criminalidade, da violência urbana, na apresentação de um Estatuto da Família que exclui a maior parte das famílias brasileiras, e não adianta você argumentar, porque os argumentos não são ouvidos, e isso traz uma desesperança, isso me traz angústia, cara. Mas assim, já tem razão. Agora, isso tem um lastro social também muito grande, quer dizer, apesar dessa nova política, que de fato emerge como uma nova forma de comunicação, está em total descompasso com o que o Congresso Nacional nem do que ele está fazendo, do que ele de fato saiu uma pesquisa, eu não duvido dela, de que o Congresso é mais progressista do que a sociedade exatamente nesses temas. O Congresso Nacional, ele é mais contra a pena de morte do que a maioria das pessoas, ele é mais contra a redução da maioridade penal do que a sociedade brasileira. Você reconhece isso, apesar do pacto republicano ter sido rompido e desse descompasso que existe de fato entre os anseios políticos novos e a representatividade que a gente tem hoje, que o Congresso também é um grande espelho da sociedade brasileira? O Congresso é um grande espelho da sociedade. E às vezes é um espelho mais progressista do que... Cara, eu vou te dizer o seguinte, é difícil, assim, fazer afirmações categóricas a esse respeito, né? Uhum. E eu não quero deslegitimar aqui as pesquisas, nem quero botar em xeque a autoridade dos institutos que fazem. Claro. E essas pesquisas, elas flagram um momento, elas flagram um sentimento, elas são instantâneas. Também, né? Elas são simplistas. Eu não sei se a sociedade é realmente a favor da pena de morte ou ela é a favor da pena de morte quando ela vê nos canais, nos veículos pelos quais elas se informam e pelos quais elas conformam a sua visão de mundo, certos episódios que a levam a aderir à pena de morte, certo? Certo, Você claro, entendeu? Claro, perfeitamente.
Então, eu não quero fazer afirmações categóricas nesse sentido. Por outro lado, eu acho que quando um parlamentar se elege e ele faz um juramento de defender a Constituição e certos valores, ele deveria ter um compromisso de remar contra a maré, Claro. né? De enfrentar, inclusive, o seu eleitorado quando o seu eleitorado tem soluções injustas para problemas e conflitos sociais. Perfeito. Não sei se a gente olhar, por exemplo, o Estatuto da Família, eu tenho percebido pela experiência empírica que a sociedade é mais progressista Sim. do que quem está tocando a pauta do Estatuto da Família lá. A gente fez uma campanha, Nossa Família Existe, para mostrar a diversidade dos arranjos familiares brasileiros, e, para nossa surpresa, houve uma adesão absurda à campanha. Milhares de pessoas mandaram fotos das suas famílias, e foi uma convocação pelas redes sociais. Ou seja, a sociedade entende que a mãe solteira com o seu filho é uma família. A sociedade entende que os avós com os netos são uma família. A sociedade entende que um casal que não tem filhos formam uma família. E a sociedade decidiu dizer isso, apesar do Congresso Nacional estar tocando uma pauta legislativa que exclui. Então, quem disse que o Congresso é menos conservador? Não, eu entendo. Eu acho que também tem uma outra coisa que a pesquisa não pega. Que as pessoas estão muito mais abertas a conversar e mudar de opinião e entender o assunto de uma outra forma do que o parlamento. Claro. O parlamento parece que, apesar de tudo, tem uma ideia muito mais cristalizada do que a sociedade. E deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, o né? parlamento é o espaço onde o debate deveria ser... Onde o debate deveria acontecer, onde a gente deveria discutir soluções para o mundo comum que contemplassem a todos, guardadas as diferenças. Entendeu? Observadas a correlação de forças. O objetivo nosso, independente da nossa posição no espectro político, deveria ser a construção do bem comum pela via legislativa e através da fiscalização do Poder Executivo. Não é isso que tem acontecido. É isso que eu estou te dizendo. Os deputados conservadores que compõem o que se batizou de bancada BBB, que é a bancada da Bíblia, do boi e da bala, esses deputados conservadores, eles não têm ouvido argumentos e muitos agem de maneira cínica, né? Eles sabem que o que eles estão dizendo não corresponde à verdade, mas impor e sustentar aquele senso comum, aquele preconceito, garante os seus privilégios. Então, são pessoas que estão pensando em seus privilégios, né? Se estender a cidadania à comunidade LGBT ameaça a minha fonte de renda, ameaça a minha... O capital eleitoral que esse cara tem muitas vezes. Isso. Explorando... Se eu exploro a homofobia, se eu exploro comercialmente a homofobia, e a exploração comercial da homofobia é uma fonte de renda para mim, eu jamais vou querer desconstruir publicamente a homofobia por meio de leis e políticas públicas. Então, eu vou me colocar deliberadamente contra. E, para isso, eu vou atropelar argumentos racionais, né? Eu não vou ouvir o que a ciência tem a dizer, eu vou me prender a dogmas religiosos, ainda que internamente eu não acredite nesses dogmas, ainda que eu tenha consciência que eu estou manipulando uma massa de pessoas ingênua ou sem o devido repertório cultural, né, para desfazer certos preconceitos. Eu vou, ainda que eu tenha consciência interna de que eu estou fazendo isso, eu vou fingir que eu acredito nesses dogmas. E facilita muito quando o debate público está especialmente histérico, né? Claro, claro. E facilita muito quando as pessoas não têm acesso aos meios em que ela pode desconstruir preconceitos. Quando elas não têm acesso aos meios que podem levá-la a ter uma vida com pensamento, a uma leitura crítica do mundo, né? Fica muito mais fácil. O argumento do tipo, a gente é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e não consideramos as famílias compostas por pessoas do mesmo sexo porque a Bíblia diz que se um homem deitar com outro como se mulher fosse, é abominação. E eu sou contra porque 2 homens e 2 mulheres não geram filhos. Quer dizer, esse tipo de argumento é um argumento que encontra terreno fértil em pessoas que não tiveram os meios de desconstruir esse preconceito. Pessoas que não tiveram a chance de refletir sobre isso. Ora, mas como é que eu posso pensar isso? Como é que eu vou ser contra o direito dos gays porque 2 homens não geram filhos se há casais heterossexuais estéreis? Se há mulheres heterossexuais
e homens heterossexuais que também não podem ter filhos. Como é que eu posso abraçar esse argumento se cada vez que eu deito com a minha parceira e transo com ela, eu transo por prazer e não para ter filhos? E se na mesma página da Bíblia que fala isso, fala que você também não pode comer Camarão. um camarão, né? Isso. Com a mesma pena. Claro, então, é calma, isso, né? calma. Mas as pessoas, uma boa parte da população brasileira não teve acesso aos meios que pudesse levá-la a desconstruir essas falsas certezas. A nossa educação, ela se massificou, mas a qualidade dela deixa a desejar. As escolas públicas e mesmo as escolas privadas não têm produzido pessoas, não têm produzido cidadãos com capacidade crítica de resistir a essas manipulações. Então, deputados canalhas deitam e rolam. É isso que eu estou lhe dizendo. O cara pode internamente não acreditar naquilo, mas ele vai fingir publicamente que acredita porque ele tem vantagens, ele tira vantagens pessoais, né? Falando em vantagens pessoais, hoje, recibo do Eduardo Cunha assinado, home de UOL, Jornal Nacional. Eduardo Cunha cai? Bom, ele vai cair. A gente não sabe quando nem como, a forma exata, mas ele vai cair.